E a atitude certa diante da miséria, como nós estamos aprendendo sobre compaixão, é que nós devemos entender tudo que fizermos, as pessoas que precisam, nós estamos fazendo a quem? A Jesus. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Um testemunho. Conseguiram abrir o arquivo aí, amigos da sonoplastia? Deu certo ou não deu certo? Pode confirmar comigo, por favor? O arquivo está aberto? Ok. Veja esse testemunho. Ele é um dos muitos. Eu estou mandando gravar um por mês. É um testemunho daqui de Salvador, do que aconteceu na vida do André, porque o Ribeiro decidiu usar de compaixão, e naquele ato de compaixão, o resultado foi salvação. Ok. Enquanto eles abrem ali, o princípio do ano é o seguinte: para cada ato de compaixão, uma oportunidade de salvação. Vamos repetir? Eu digo, em cada ato de compaixão, você responde uma oportunidade de salvação. Vamos lá? 1, 2, 3. Em cada ato de compaixão. Ok, agora os homens dizem comigo, em cada ato de compaixão, e as mulheres respondem? Não é só elas não, viu? Todas as mulheres, tá bom? 1, 2, 3. Em cada ato de compaixão. Olha, está bonito. Essa ala vai dizer comigo em cada ato de compaixão, e essa vai responder? Todos vocês, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Em cada ato de compaixão. Amém? Deu certo, amigos? Vejam só o que aconteceu com o André. José Ribeiro, 56 anos. André Almeida, 53. Duas vidas, duas histórias, dois caminhos, uma realidade, um ato de compaixão, uma escolha, um recomeço. Rotinas bem distintas, no entanto, caminhos que se cruzam, olhos que observam uma realidade que faz vítimas, vítimas de um vício que causa abandono, desprezo e solidão. Por causa da bebida eu perdi a esposa, que ela disse aí. Ou você escolhe, a cachaça ou eu. Aí eu escolhi a cachaça. Ela foi embora. Mas meus filhos vêm me buscar aí, porque eu fiz a falta de mim. Ele veio buscar o irmão e levar para casa. E se diante desta realidade, um simples ato de compaixão permitisse uma nova escolha, um novo recomeço? A partir do momento que eu tive um relacionamento com eles passaram a me ver diferente. Adventista, há 8 anos, José Ribeiro não permitiu que apenas seus olhos observassem aquela realidade. Decidiu ir além. Convidou aquele homem desconhecido para uma visita à sua casa. Ofereceu ajuda. Dali surgiu uma nova amizade e um outro convite que mudaria para sempre a vida do André. A partir daquele dia, a presença nos cultos, pequeno grupo e estudo da Bíblia seria frequente. 38 anos de alcoolismo ficaram para trás. Foi possível um novo trabalho e novos projetos surgiram. Na companhia do novo amigo, seu exemplo tem feito com que outras pessoas que encontram na bebida um refúgio sem esperança comecem a perceber que existe a oportunidade de um recomeço. Esse ato de
do irmão Ribeiro, de compaixão, foi que me comoveu, foi que me levou para a minha igreja. Eu fui para a igreja por causa desse ato que ele fez para mim. Um ato de compaixão que selou uma amizade e um único propósito: vidas dispostas a transformar vidas. Em cada ato de compaixão, eu vejo uma oportunidade de salvação. Amém? O próximo vídeo será da igreja Nicosme de Farias. Uma atitude linda. Os irmãos estão saindo da igreja no sábado de manhã cedo e indo ao encontro de moradores de rua. Eles convidam esses moradores de rua, levam para a igreja e lá eles conseguem roupa, comida, levam as pessoas para tomar banho, ajeitam essa pessoa direitinho, levam para a escola sabatina, cuidam delas ao longo da manhã, dão o almoço para ela, cuidam delas ao longo de todo o dia. Resultado, uma pessoa já foi batizada. Em cada ato de compaixão, uma oportunidade de salvação. Voltando aqui à caixinha, eu queria propor, não posso vir aqui amanhã, que eu tenho outro compromisso, não posso vir aqui. Mas Jesus vai estar aqui. E eu queria sugerir, dentro do princípio, que tudo que fizermos a um dos pequeninos, né, quem tem fome, quem precisa de roupa também, nós estamos fazendo a Jesus. Eu queria propor, que eu sei que não tem como ser todo dia, mas quem sabe para marcar o encerramento da Semana da Compaixão, a Igreja de Amaralina, cada membro aqui, se organize para que amanhã essa caixa esteja tão cheia que não consiga fechar. Quem sabe essa tampa esteja desse jeito aqui, e além dos lados, comida, roupa útil, claro, né? Roupa, comida. Pense um pouquinho nisso. Eu deixei minha parte aqui. É pouco, não é muito. Mas Deus quer envolver a todos nós. Em Pau da Lima, os pastores que passaram depois de mim, eu fui domingo, e eles passaram depois e todos me disseram: pastor, lá na frente está uma coisa linda. O mesmo está acontecendo em Tancredo Neves, em São Martim. Ontem foi em Barreiras, a igreja de Barreiras, Praia Grande. A frente da igreja está lotada de alimento. Sabe por quê? Porque todos entenderam que levando para o pobre, está levando para Jesus. Amanhã ela vai estar assim. Quantos creem nisso? Levante a mão. Eu queria colocar um princípio. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Pode ser que você diga assim: pastor, mas a situação na casa está tão difícil. Eu quero só te dar uma sugestão. Lembra da viúva de Sarepta? Quanto ela tinha? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. E o profeta disse o quê? Faça isso para mim. Como ele era o profeta e representante de Deus, a mulher foi convidada a fazer para quem? Para Deus. Qual foi o resultado? Aquele azeite e aquela farinha não faltou durante todo aquele período de estiagem e de miséria para toda a região. Tudo que fizermos para os pobres, estamos fazendo para Deus. Disse Salomão: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Eu vou fechar a caixa, porque hoje não tenho o suficiente para mantê-la aberta. Mas eu apelo ao seu coração, e que seja amanhã uma imagem linda, e que represente para essa igreja uma decisão firme de não fazer apenas por um encerramento de uma Semana da Compaixão, mas que represente uma mudança em nosso coração. E eu quero dizer para vocês de mim mesmo: eu sou egoísta, irmãos. Peço até perdão a todos que me conhecem desde Jequié, né, Marcionelli? Marcionelli me conhece de muitos anos. Eu sou egoísta, irmãos. Eu penso muito mais em mim mesmo. Mas a graça de Jesus tem transformado o meu coração. E quando nós organizamos o projeto do campo, para que o ano inteiro a gente fale de compaixão, eu quero dizer para vocês que se o projeto acabasse hoje, eu já seria o principal beneficiado. Ontem no culto em família, no pôr do sol, eu comecei a contar esse testemunho da semana, a alegria que eu tive em doar um pouco. E meu filho mais velho surpreendeu a gente dizendo: pai,
Ontem você pediu que eu fosse comprar algo no mercado, e quando eu estava saindo do mercado, eu vi uma senhora idosa, realmente com a aparência de alguém muito carente, que estendeu a mão para mim e me pediu um pão. Eu voltei para o mercado na hora, pai, e comprei R$3 de pão. Era o troco que eu tinha. Se eu tivesse mais, pai, que eu queria comprar iogurte para ela também. Eu entreguei para ela R$3 de pão, mas com esse sentimento, pai, que eu poderia ter dado um pouco mais. Gente, eu vi no olhar do meu filho o brilho em ter ajudado alguém carente. E para descontrair, eu olhei para ele e falei assim: filho, você puxou sua mãe. Porque a mãe, foi só para descontrair, lógico, né? Eu falei, a mãe é muito solidária, minha esposa é muito boazinha. E aí, como ele em seguida retrucou: pai, mas na verdade eu sou muito regado. Eu sou muito seguro. E todo mundo sabe que ele puxou o pai, é meio seguro. Muito econômico, muito seguro. Aí ficou aquele momento de descontração, mas ficou a grande lição, irmãos. As palavras convencem, como já disse alguém, mas o exemplo arrasta. Eu tenho certeza que, portanto, falar em cada refeição ao longo da semana, da minha alegria em doar um pouquinho cada noite em cada igreja, meu filho foi alcançado. E que o Espírito de Deus mova todos nós. 2015, estamos chamando do ano da compaixão, mas eu creio, irmãos, que ao chegar ao final do ano, com toda essa movimentação da igreja, todo mundo se movendo para realizar feiras de saúde, para realizar tantos momentos em cada primeiro sábado do mês, num dia de fazer o bem, no dia 22 de março, toda a movimentação que teremos lá na Barra, no dia 21 de março, o dia global da juventude, nós queremos 10 mil jovens lá no Farol da Barra. No que vai acontecer nos 4 mutirões de saúde, queremos atender mais de 100 mil pessoas. O que vai acontecer também, irmão, na Semana Santa, que estamos chamando de Semana da Compaixão, e o sonho é que cada igreja não faça só o convencional. O que é o convencional? É chamar o povo para vir aqui ouvir a palavra. Isso é o que sempre fazemos. Nós estamos desafiando para que cada igreja, em cada dia da Semana Santa, faça alguma ação de compaixão. De manhã, de tarde ou mesmo à noite, a igreja poderia sair, irmãos, em algum local aqui do bairro, ou por grupo, um dia só mulheres, outro dia só jovens, outro dia toda a igreja. Enfim, temos que fazer alguma coisa prática, porque sabe o que é bem real, irmãos? A maioria das igrejas, essa é uma pergunta que eu quero fazer bem chave aqui. Se esta igreja saísse daqui hoje, quanta falta ela faria para a comunidade aqui ao redor? Quanta falta faria? Sabe o que é que faz a diferença da nossa presença na comunidade? Não é tanto o que falamos de Daniel e Apocalipse, mas é quanto amamos as pessoas. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte: as mãos que servem são mais sagradas que os lábios que rezam. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia, irmãos, a uma mera prática de solidariedade em detrimento da comunhão com Deus, não é isso. Mas devemos lembrar, e hoje eu li Romanos capítulo 2 e meditei bastante em tudo que Paulo fala ali sobre a questão do formalismo religioso em detrimento da prática religiosa, e devemos lembrar muito bem disso, irmão. Salvação é algo que acontece em nosso coração e que se evidencia não só porque frequentamos a igreja a cada sábado, não só porque nós seguimos a ética cristã, mudamos o nosso comportamento, mas acima de tudo, irmãos, porque demonstramos que amamos. E amamos as pessoas, em especial aqueles que nada têm a nos dar. Pense um pouquinho no que Jesus quis dizer por ocasião da sua volta, em que ele vai estar diante de todo o seu povo, e a Bíblia diz que os próprios justos vão estar diante dele, e muitos desses, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim,
Para muitos desses, Jesus vai dizer assim: eu tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Estava doente, não me visitaste. Era forasteiro, não me hospedaste. E a grande pergunta, hipócrita, formal, que todos nós tendemos a fazer no dia a dia e que poderíamos fazer também nesse dia se não mudarmos de atitude: quando é que te vimos com fome? Ou com sede? Ou doente? Ou forasteiro? E Jesus dirá o quê? O pobre, o necessitado, o forasteiro, tudo que fizesse a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Irmãos queridos, religião é muito mais, irmãos, do que frequentar a igreja e mudar o nosso comportamento para parecermos como crentes. Religião tem a ver com uma mudança de atitude que se revela, sobretudo, em uma ação constante de solidariedade para com aqueles que nada têm a nos dar de volta. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 35. João 13, verso 35. Quando vocês abrem a Bíblia, eu vou dar um aviso que me pediram. O programa da igreja hoje não é só até meio-dia. Não é isso? É um pouquinho depois. Por isso que eu estou meio à vontade aqui, fazendo toda essa introdução mais longa, né, Aline? Revisando um pouquinho da semana. Respire fundo. Se você não planejou ficar pelo menos até umas 12h15, 12h20, ouvindo a mensagem, respire fundo, porque Deus quer te dar muito, para você sair daqui mais forte, mais motivado pelo Espírito do Senhor. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que é que diz aí? Se tiverdes amor uns aos outros. Como convencemos as pessoas, irmãos, que seguimos a Jesus? Como convencemos as pessoas que realmente estamos do lado da verdade? Quando amamos uns aos outros. Recentemente eu li um livro muito interessante. Quantos já ouviram falar em Daniel Goleman? Daniel Goleman, certamente alguns aqui já leram, por exemplo, o livro Inteligência Emocional. Talvez não lembro do autor, mas lembro do livro. Esse homem, ele se tornou muito renomado pelo livro Inteligência Emocional. Ele escreveu há algum tempo, e foi traduzido para o português em 2012, o livro Foco. E esse livro, ele, em um dos capítulos, ele fala da tríade da empatia. A propósito, eu pergunto, você sabe o que significa empatia? Certamente você já ouviu falar muito de empatia e de simpatia, não é isso? Mas há uma diferença, embora pareça que são iguais, mas são diferentes. A empatia é a atitude que eu tenho em prol da pessoa, na tentativa de atender alguma necessidade da pessoa. E a simpatia seria o quê? Seria o caminho de volta. Uma vez que eu atendi, como é o teu nome? Daiane? Dai. Então, Dai, imagine, eu percebi que você tem uma necessidade e eu procurei atender a necessidade. Nesse momento, eu criei uma empatia. E a resposta dela, porque normalmente quando alguém sorri para a gente, qual é o retorno que a gente dá? É um sorriso, a não ser que a gente vê que é bandido, é suspeito que é malandro, a gente fica preocupado, ainda mais numa capital como essa. Mas via de regra, quem sorri para a gente retorna com um sorriso. Quem estende a mão, a gente estende a mão. Quem nos dá um abraço, a gente dá um abraço. Se alguém nos trata com carinho, nós queremos tratar com carinho, não é assim? Mas sabe o que é curioso? É que para que a empatia se consolide, 3 coisas precisam acontecer. Primeira, eu preciso entender qual é a necessidade. Qual é a primeira parte? Entender. Isso significa o seguinte, compreensão. É a mente tem que entender. Segunda coisa, eu preciso sentir. Além da mente, tem que estar onde? No coração. E por último, sabe o que eu tenho que fazer? Já disse. Por último, eu preciso fazer alguma coisa. Vamos lá, revisando. Primeiro, pensar, entender. Segundo, sentir. Terceiro, fazer.
Para ficar mais fácil, compreensão, emoção, ação. Tá fácil agora? Mente, coração, mãos. Eu pensei bastante quando eu li esse livro e concluí o seguinte: via de regra, as ciências modernas descobrem coisas e não inventam, descobrem coisas que na verdade sempre existiram. E está aí, algo que sempre existiu. A tríade da empatia sempre existiu, não existia sistematizadamente para dizer que é empatia, que passa por 3 passos. Mas quando você olha a vida de Jesus, você descobre que na vida de Jesus, ele sempre se relacionava com as pessoas tendo em vista 3 coisas. Primeiro, entender a necessidade das pessoas. Segundo, demonstrar sentimento por elas. Terceiro, ele fazia alguma coisa. Você lembra de alguns episódios que Jesus fez isso? Estão lembrados quando ele viu uma grande multidão? Isso está em Mateus capítulo 14, diz que ele viu uma multidão faminta e diz a Bíblia que ele se compadeceu dela. Em outro momento, Jesus curou em várias cidades e vilas, pregava, ensinava e curava as pessoas, mas de repente ele se deparou, isso está em Mateus capítulo 9, versículo 36, aí diz que ele olhou aquela multidão e ele se compadeceu, porque era como ovelhas que não têm pastor. É muito comum isso em todo o ministério de Jesus. Você vai perceber que é sempre recorrente essa realidade. Ele procurava entender as pessoas, sentir pelas pessoas e agir. Eu não sei quantos dos que pregaram aqui mencionaram aquilo que o pastor Miguel programou para estar sempre relembrando a linha. Não sei se vocês lembram. Compaixão não é apenas ter pena da pessoa que está precisando da gente. Alguém falou de alguma forma disso aqui? Em outras palavras, irmão, nós achamos que pelo fato de que eu olhei uma pessoa em necessidade e eu senti pena dela, logo me compadeci. Isso não é verdade. Isso é apenas uma parte da verdade. Porque realmente, antes que eu faça alguma coisa por alguém que precisa, antes disso eu tive que entender que ela precisa e tive que sentir que ela precisa. Mas se não consolida, irmãos, se eu não faço nada, isso não é compaixão. Isso é até mesmo hipocrisia. Eu devo dizer para vocês com muita segurança, eu creio que esta igreja, se parecer um pouco de confiança demais ou de orgulho, mas não é orgulho, que tem um contexto próprio para isso. Eu creio que esta igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a igreja de Deus para os últimos dias. Quem acredita, levanta a mão. Até as visitas acreditam. Está vendo? É isso aí, parabéns. É sinal que está estudando a Bíblia, está assistindo a Novo Tempo, provavelmente. Quem assiste a Novo Tempo já fica convencido. E já vem para a igreja dizendo assim, quero ser batizado. Afinal, deixa eu contar logo uma experiência para vocês verem. A dona Rose, ontem eu estava lá em Barreiras, no bairro Barreiras, pregando, e a Rose é uma senhora bem distinta. Ela estava sentada assim, me chamou a atenção pelo nível de interesse dela, porque saibam, eu estou de olho em vocês aqui e sei percebo mais quem está prestando atenção ou não. E eu percebi o grau de interesse da mulher. Bem pertinho dela estava também a Ana. A Ana também era outro, pense aquele anseio em aprender, em entender. Ao final do culto, quando estavam já à saída, o ancião, o Edivaldo, me chamou para apresentar a Rose e a Ana. Ele disse, pastor, o senhor precisa conhecer essas duas irmãs aqui. Você se lembra um dia que o senhor pregou aqui, quando tínhamos comprado a TV, o canal 39? O senhor pregou, a Ana estava aqui nesse dia. E o senhor falou com empolgação sobre a TV e perguntou se alguém veio aqui por causa da TV. E a Ana levantou a mão. Pastor, aquele foi o primeiro dia. E ninguém a convidou, ela veio porque ela viu lá na TV e os oradores do Novo Tempo disseram, os apresentadores disseram, vai à Igreja Adventista. E ela veio, pastor. Aquele foi o primeiro dia. E ela permaneceu e já está batizada. A Rose estava ao lado dela e a Rose disse, pastor, pois comigo foi o seguinte, eu estava fazendo um trabalho de informática na casa de uma senhora que depois ela se apresentou como uma teóloga. E quando ela me levou à biblioteca dela, eu fiquei admirado com quanto livro e uma seção de Bíblia, diversas Bíblias.
E eu disse para ela, por que você tem tudo isso? Porque eu sou teóloga, eu estudo a Bíblia, fiz faculdade de teologia. Mas de que igreja? Ela falou de alguma igreja lá. E aí, mas eu também quero entender a Bíblia, eu procuro entender a Bíblia e ninguém me explica. Você pode me ajudar? Posso sim, mas tem uma TV que pode lhe ajudar mais. Quando você voltar para casa, ligue o canal 39. Ó, liga o canal 39, menino, você vai ver que maravilha. A Rose voltou para casa, sintonizou o 39 e passou a assistir diariamente a programação. Pois a Rose entrou no site da Novo Tempo, no encontro em uma igreja, identificou a igreja de Barreiras, foi para a igreja e nunca mais saiu, já foi batizado. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: a igreja adventista tem a mensagem certa para esse tempo e é a igreja de Deus para os últimos dias. Não tenho nenhuma dúvida. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Se somos a igreja de Deus para os últimos dias, por que às vezes os nossos cultos estão tão vazios? Por que às vezes nós fazemos pouca diferença quando nos relacionamos com as pessoas no ambiente de trabalho, ou na escola, na faculdade, ou nas ruas por onde passamos, onde nós moramos? Por quê? Se temos uma verdade tão forte, temos uma luz tão brilhante, por que não brilhamos tanto? Duas razões eu quero apresentar para isso. Primeiro, a negligência de muitos em compartilhar o que sabe. Esse é um ponto. É inegável. Tem muita gente que está na igreja só preocupado com a sua própria salvação. Está equivocado, porque a maior evidência de que nós estamos realmente desfrutando do dom da salvação está no nosso interesse em compartilhar com os outros. Esse é um ponto. Falta de interesse de muitos em compartilhar. Segundo, não tenho dúvida, e ainda diria que o primeiro é em consequência do segundo. Jesus disse em Mateus 5,16: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e vejam o quê? As vossas boas obras. Por que as pessoas muitas vezes não têm se sensibilizado pela mensagem que nós pregamos? Porque nós queremos entrar apenas por aqui, irmãos, e esquecemos que temos que entrar também por aqui e por aqui. O que eu falei da empatia? A empatia não é só aquilo que você exerce pela capacidade de levar a pessoa a entender. As pessoas precisam sentir e fazer. Por que muitos não vêm? Porque nós arrotamos a autossuficiência de que temos a verdade. Nós arrotamos aquela convicção de que nós temos a mensagem certa para os últimos dias e que essa é a igreja de Deus. Mas muitas vezes não agimos assim. E a maior evidência, e que vai levar as pessoas a se convencerem e virem para cá, é o nosso amor, porque foi isso que Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Por favor, não estou fazendo aqui nenhuma defesa a um tipo de religião que se baseia apenas em fazer obras de caridade, porque assim fazem os espíritas, e eles não são cristãos e não colocam Jesus como sendo a razão disso. Eles até dizem que Jesus praticou o bem, mas não colocam Jesus como a motivação para isso. Sabe qual é a motivação do espírita? Inclusive do líder do espiritismo aqui em Salvador e do Brasil, mais forte depois de Chico Xavier, que está aqui em Salvador, mora ali em Pau da Lima, e que no Fantástico teve uma reportagem dizendo que mais de 160 mil pessoas só aqui em Salvador foram atendidas por ele. Você sabe o que significa isso? Que o espírita pratica o bem porque ele crê que esta bondade vai levá-lo a habilitar-se no processo de reencarnação a ser cada vez melhor. Isso é completamente anticristão, isso é completamente antibíblico, porque embora a gente veja que na ação é comovente, você vê quantos espíritas têm feito na sociedade e têm arrastado multidões, quanto eles fazem de solidariedade, mas a intenção não é a intenção cristã. Entenderam? E por isso não devemos ter inveja de nenhum espírita, mas devemos rever os nossos conceitos e as nossas práticas cristãs, porque embora não devamos fazer pela motivação deles,
mas devemos fazer pela motivação da palavra de Deus, movido pelo amor de Cristo em nosso coração, porque Paulo disse: o amor de Cristo me motiva. E é o amor de Cristo que tem que nos motivar. Queridos, Dr. Elias Brasil, escrevendo sobre o assunto, ele apresentou 4 razões bíblicas para sermos compassivos. Primeira delas, o fundamento universal da compaixão e da solidariedade enraizada na organização da criação. Então o mundo foi criado, irmãos, seguindo o seguinte princípio: Adão e Eva são os nossos pais. Concordam? Isso quer dizer que todos nós aqui, irmãos, somos irmãos. Mas não é só aqui não, viu? A gente tem que sair daqui e todas as pessoas que encontrarmos, se for um bêbado, se for um traficante de drogas, se for um viciado em drogas, se for um ladrão, se for um prefeito da cidade, se for a presidente da república, quem quer que seja, são quem? Nossos irmãos e irmãs. Esse é um princípio, e dentro desse princípio da organização da criação, significa que eu não posso e não tenho o direito de ser indiferente a ninguém, porque todos fazem parte da minha família. Esse é o primeiro princípio que eu devo praticar compaixão. Todos são o quê? Meus irmãos. Segunda razão para praticar compaixão. A compaixão está fundamentada no ato redentor de Deus, como se pode ver no Êxodo. Lembra o que aconteceu no Êxodo? Deus foi lá e tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Então, o Egito passou a ser símbolo do pecado. Estão lembrados? E que todo mundo está escravizado no pecado. E nós que fomos libertados do cativeiro do Egito do pecado, nós devemos entender que, estando aqui, como Deus orientou o povo de Israel, que deveria amar o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros no Egito, também nós devemos amar os que não são da igreja, porque nós não éramos da igreja também. Estávamos lá perdidos nos delitos e pecados, no Egito do pecado, mas alguém foi usado por Deus para nos trazer. E devemos entender que Deus nos comissiona, que assim como Ele libertou o povo do Egito, Ele comissiona a igreja a trazer as pessoas que estão aí fora para vir para a igreja. Qual é a segunda razão de agir com compaixão? É que os que estão lá fora devem ser tratados como nós fomos tratados, com amor, para que eles possam vir também. Terceira razão para praticarmos a compaixão. A compaixão repousa na noção de que Deus é o dono de tudo, o que significa que não somos os proprietários, mas sim mordomos do Senhor. Isso quer dizer, queridos, que as primícias são de Deus. No momento, qualquer coisa que eu ganhe, qualquer salário, qualquer bem que eu recebo, eu tenho que reservar primeiramente o que é de Deus. Dízimo, e o que mais? E oferta. Agora não se esqueçam que o que foi dito para o povo de Israel, embora em uma linguagem ruralista, em uma linguagem agropecuária, é bem dito para todos nós também. O que foi dito para eles? Que o povo de Israel, quando colhia, eles deveriam deixar a respiga, ou o rabisco, que é outra expressão usada também. O que era o rabisco ou a respiga? Imagine aqui o servo do patrão lá, né, colhendo. O que era a respiga? Ele está indo nessa direção colhendo milho, por exemplo. O que significa respiga? É o que foi ficando para trás. Ou então que ele está indo aqui, ó, com uma caixa cheia de espigas, mas caiu. Ele deveria pegar? Não deveria pegar, deveria continuar. E o que ficava sobrando, o que é que deveria acontecer? Deveria deixar para órfãos, viúvas e forasteiros ou estrangeiros. Que, na verdade, num resumo, pobres miseráveis que não tinham nem onde reclinar a cabeça e que precisavam do apoio de alguém. Vamos deixar bem claro aqui, irmãos. Podemos usar o dízimo para comprar comida para o pobre? Não, isso é definitivo. E não há nenhuma desculpa para isso. Dízimo é sagrado, não podemos tocar. A oferta, a Bíblia diz que o princípio da oferta é, segundo propõe o coração, proporcional à bênção, com alegria e não com tristeza. Então o que você reserva com alegria, proporcional à bênção, isso deve ser dado para Deus e não justifica pegar isso aí e dar para o pobre. Mas o que fica para nós,
ao administrarmos a família, ao pagarmos nossas contas de comida, de aluguel, água, luz, comprar roupa para os filhos, tudo isso, não devemos usar esses recursos sem pensar no outro, sem pensar nos mais carentes. Mas pastor, mas eu ganho tão pouco. Mas é tudo proporcional, queridos. Deus é justo. E um coração agradecido, um coração movido pela compaixão de Cristo no coração, nos dará sempre a sensibilidade que seja muito ou pouco, mas que sempre a gente reserve também pensando que alguém está precisando mais do que a gente. Finalmente, queridos, quarta razão para a compaixão. A verdadeira religião não pode estar separada da compaixão e solidariedade para com o pobre e o necessitado. Lembra que ontem o texto, que certamente quem pregou ontem lembrou, a religião pura e sem mácula significa o quê? Visitar órfãos e viúvas. E aí depois vem a santidade, né, de viver uma vida pura diante de Deus e dos homens. Portanto, como indivíduos, nunca devemos confiar nas instituições para fazer o que deveríamos pessoalmente realizar em prol do necessitado. Não posso ter desculpa, dar desculpa, irmão. Isso é coisa do governo. Quem deveria fazer isso é quem tem mais recursos. Claro que quem tem mais poderia fazer mais. Claro. Mas sabe o que é? A lógica do pecado miserável é o seguinte: quem tem mais dificuldade em dar. Quem tem menos, por incrível que pareça, tem mais sensibilidade. Mas a graça de Cristo sensibiliza a todos, quando nós nos submetemos completamente ao nosso maravilhoso Deus. Eu quero concluir, irmãos, contando uma história bem recente. 24 de dezembro eu estava chegando à casa da minha mãe para visitá-la. Teríamos um culto à noite. E naquele momento, enquanto nós abraçávamos ali os familiares, alguém sugeriu: vamos visitar Bené. Bené é o meu cunhado, pessoa muito querida, muito benquista, todos admiramos. Ele é um católico muito praticante, e há 32 anos que eu estou na igreja, eu oro para que Bené venha para a igreja adventista. Ele é um cristão, e ele disse para minha mãe costuma dizer sobre ele assim: olha, Bené é 10. Bené só falta ser adventista, só isso. Mas o resto ele é tudo. Gente, pense em uma pessoa honesta, pense em um indivíduo simpático com todo mundo, e olha que não é por interesse político não, já tentaram fazer dele vereador, até prefeito da cidade, ele nunca aceitou. Um cara boníssimo, sabe lidar com pobre, com rico, com pessoas sem cultura ou com cultura, é tremendo, todos admiramos. E fomos à casa de Bené. Quando chegamos, contaram a história de Bené. O Bené contou a história para mim. Senta aqui, deixa eu te contar uma novidade. Olha, eu estava com a sua irmã no carro, indo para a cidade vizinha, e eu sintonizei na rádio local. O locutor estava entrevistando uma pessoa que chorava muito. E essa pessoa disse: eu estou vivendo na miséria, na maior miséria da minha vida. Eu tenho apenas 36 anos. Muito cedo eu me envolvi com o que não presta. Fui para Salvador, e lá em Salvador eu me envolvi em uma situação de um assassinato. Um policial matou um travesti, e eu estava lá, eu presenciei o crime. Eu também já era homossexual, já estava envolvido nessa vida. E os policiais me subornaram, dizendo que por eu ter presenciado o crime, eu tinha que cair fora daqui. E eles me deram algum recurso e eu fui para a Europa. Vivi na Itália 10 anos. E lá eu me enveredei por tudo isso, e minha vida se tornou cada vez mais envolvida com essas coisas. Mas eu ganhei dinheiro. Ganhei muito dinheiro. E mandei dinheiro aqui para a minha família. E os familiares dele compraram casas, pelo menos 3 casas foram compradas com os recursos que ele mandou. Mas agora ele estava de volta, e sabe o que estava acontecendo com ele? Ele estava com AIDS. E aí, meu cunhado, ouvindo tudo isso, vendo o rapaz, sabendo que o rapaz está chorando, amargurado, ele disse: a família me deu as costas, estou abandonado, ninguém me dá atenção, estou passando fome, moro em uma casa que não tem uma cama, estou dormindo em um fino colchão no chão, e minha vida está uma miséria. Meu cunhado se comoveu, ligou para a rádio imediatamente e se colocou à disposição para ajudar.
No dia seguinte, tiveram um encontro, minha irmã foi com ele, levaram comida, ele foi à loja, comprou uma cama com colchão, deu dignidade àquele rapaz. Quando ele foi a primeira vez, os vizinhos ficaram tudo olhando, mas que coisa, esse homem é louco, essa mulher é louca também. Tudo preconceito. Mas meu cunhado e minha irmã não quiseram saber nada de preconceito, foram lá e praticaram a boa ação. Aquele moço comovido disse, de milhares de pessoas que ouviram a rádio, você foi o único, vocês como família, foi o único que se comoveu para vir me ajudar. E meu cunhado contou isso feliz por ter sido um instrumento das mãos de Deus para ajudar uma pessoa de extrema miséria. Naquele dia, irmãos, logo em seguida, horas depois, estávamos jantando em família, era a noite do Natal. Eu preguei para todos eles ali, terminamos aquele momento e eu só pensando no Josemar, é o nome do rapaz. No dia seguinte, eu me coloquei à disposição para ir lá. Fui com meu cunhado lá, a minha esposa e a minha cunhada. Chegamos lá, minha irmã, chegamos lá, o quadro que eu vi era pior do que o meu cunhado tinha conseguido descrever. Aquele moço não conseguia ficar em pé. Manchas no rosto dele por toda parte. O silicone que ele colocou nos seios, em outras partes do corpo para parecer com mulher, estavam querendo sair do corpo dele, e por isso ele sentia dores terríveis. Há muito tempo que ele não conseguia dormir. E ele começou a descrever o sofrimento, as manchas. Minha esposa depois disse, ela é enfermeira, e ela disse, filho, provavelmente, pelas características daquela mancha e também pela forma como ele descreveu o seu quadro, aquele moço está com sarcoma de Kaposi, que é o câncer comum nos aidéticos. E esse moço não vai viver por muito tempo, só por um milagre para ele viver por muito tempo. O coquetel que tinham passado para ele era incompleto. E ele estava vivendo, irmão, rejeitado pelos hospitais da região, que ninguém queria acolhê-lo. Que situação terrível. Mas enquanto ele descrevia a sua situação, eu abri a Bíblia e disse para ele, desde que eu ouvi sua história ontem, e a atitude aqui de Bené, eu me comovi, eu me compadeci de você. Gente, pensa aquele negóciozinho que deu estalo, e aquele moço começou a chorar. A Bíblia aberta, eu falando da minha compaixão por ele, eu falei então da compaixão de Deus por ele. Comecei a descrever a história do pecado. Falei sobre a realidade do estrago que o pecado tem feito nesse mundo. E eu disse para ele, Josemar, você está nessa situação por causa das suas escolhas. Ao longo de toda a sua vida, você escolheu viver a vida que viveu. E você está colhendo o que plantou. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem verdade também. Você nunca deixou de ser amado por Deus. Deus te amou em todo o tempo, apesar do seu comportamento longe dos caminhos do Senhor. Deus te amou de todo o tempo, a despeito de toda a sua rebeldia, porque Deus ama cada um de nós incondicionalmente. E quero te dizer que esse Deus que te amou em todo o tempo, Ele te ama hoje e quer te amar para sempre. Mas sabe, Josemar, você tem que tomar uma atitude. O que você está buscando, que é o alívio das suas dores físicas, é muito pouco, Josemar. É muito pouco. A tua vida parece ser muito breve, mas você precisa entender que o Deus que te ama tanto quer te fazer viver para sempre. Sem essas dores, sem essa discriminação, sem esse sofrimento de marginalização que você está tendo. Rejeitado por sua família, rejeitado por vizinhos e por conhecidos e desconhecidos. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que a tua vida pode ter um recomeço. Eu olhei para ele e fiz um apelo. Depois que eu li alguns textos bíblicos. E o principal deles foi Isaías 1,18, que diz, vinde, pois e razoemos, diz o Senhor, se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, tornarão branco como a neve. Se for vermelho como carmesim, tornarão branco como a pura lã. Eu fiz então um apelo àquele rapaz. E quando eu fiz um apelo, ele chorando, ele disse, eu aceito. Gente, foi muito forte. Terminamos ali a visita, eu orei com ele e terminamos. No dia seguinte, meu cunhado voltou lá para levar mais algum donativo e ele disse, diga ao seu cunhado que pela primeira vez em muitos tempos que eu estou aqui doente, eu dormi em paz.
arregimentei 5 irmãs, 4 irmãs, inclusive a diretora do Ministério da Mulher da igreja local, e no domingo nós fomos àquela casa, fizemos um culto e em seguida foi feita uma limpeza geral naquela casa. O quintal da casa foi totalmente limpo, estava cheio de mato, a casa estava ainda irreconhecível, foi feita toda uma limpeza. Foi feita uma instalação elétrica especial na casa, a casa recebeu um ar de mudança, de reparo total. Viajei em seguida. Dias depois, aquele moço morreu. Se ele foi salvo em Cristo, não sei. Juiz é Deus. O coração dele, só Deus sabe como ficou até o último momento. Meu cunhado disse para mim: nossa, como foi emocionante. Você chegou, abriu a Bíblia, começou a falar de Deus, do amor de Deus, aquele rapaz aceitou Jesus. Eu disse: Bené, o que eu fiz e tivesse feito antes, pouco efeito teria. Sabe por que deu certo? Porque você agiu com compaixão. Deu certo porque Deus te usou primeiro. Sabe, irmãos, aprendi uma grande lição nessa história. Primeiro, aprendi que a igreja não vai mais longe porque ela pratica poucos atos de compaixão. Segundo, aprendi que naqueles dias que estivemos ali dando assistência àquele rapaz, pude aprender que o meu cunhado, por quem eu oro há 32 anos, provavelmente ele não se comoveu ainda para vir aceitar o Evangelho, porque o que ele faz, ele não vê a igreja fazer. Quantas vezes ele já disse para mim: olha, eu admiro muito o que vocês pregam, admiro muito a doutrina adventista, mas quando eu vejo os adventistas aqui se metendo em política, quando eu vejo os adventistas aqui vivendo na fofoca, que é uma cidade pequenininha, quando eu vejo os adventistas aqui dando mau testemunho, inclusive uma adventista que rejeitou, como enfermeira no hospital, rejeitou atender aquele rapaz. Quando eu vejo essas coisas, eu não entendo. Que evangelho é esse? Gente, o Espírito de Deus está agindo aqui nesse momento. E Deus quer nos ajudar a sermos adventistas mais práticos. Ellen White diz que sacrifícios práticos diante da família, da vizinhança, devem ser feitos, atos de compaixão. Porque ela diz assim que unicamente os métodos de Jesus darão verdadeiro êxito à igreja. Ela diz que os métodos de Jesus eram o seguinte: primeiro, misturar-se com o povo. Segundo, identificar suas necessidades. Terceiro, granjear a simpatia delas, atender essas necessidades. E só depois que ele dizia: vem e segue-me. Só depois. Sabe por quê, irmãos? Porque uma barriga vazia não entende Daniel e Apocalipse. Precisa de comida primeiro. Alguém que está com frio não vai entender, irmãos, sobre a volta de Jesus se primeiro não colocarmos alguma roupa para saciar a sua carência física. Alguém que está com dor não vai entender facilmente o estudo bíblico se nós primeiro não estendermos a mão para aliviar seu sofrimento. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Em todo o tempo ele sempre procurou agir com amor, para que em seguida o coração das pessoas se abrissem para ouvir sobre o reino de Deus. O Josemar, se ele salvou ou não, não sei. Mas aqui está alguém que o Evangelho alcançou. Vem aqui. Eu tenho certeza que ele está aqui porque o Evangelho o alcançou e ele tomou a sua decisão em ser batizado. Ele vai ser batizado neste momento. Mas eu queria que vocês olhassem para esse rapaz. Vocês olhassem para o Lucas e pensassem nos milhares que estão aí fora e que poderiam estar aqui se nós agíssemos com compaixão. Que o batismo de Lucas seja uma imagem que vamos ver, que nos emocione e nos faça seguir um novo caminho
é o caminho da compaixão. Você gostaria então de dedicar sua vida a Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, em aliviar o sofrimento alheio? E você diria: pastor, mas a gente vai resolver o problema? Deixa eu contar uma historinha para vocês, bem prática. Um rapaz estava à praia, em uma região que estrela do mar estava se encalhando na praia. E vocês sabem, a estrela do mar, quando ela encalha na praia, se a onda não levar de volta, o que é que vai acontecer? Vai morrer. O sol causticante vai matá-la. E o garoto, então, com zelo, Lucas, ele saía pegando aquelas estrelas do mar e jogando de volta no oceano. Um senhor observava ao longe a atitude daquele rapaz. Se aproximou dele e, sorrindo, disse para ele assim: ô menino, o que é que você está fazendo? O que é que adianta? Imagine um litoral aqui, por todo o mundo, as margens dos mares em geral. Imagine milhares e milhares. O que você está fazendo não vai resolver o problema. Tantas outras que não serão salvas. Aquele garoto pegou mais uma estrela do mar, jogou na água e disse: mas para essa estrela eu fiz a diferença. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente olha aí o índice de pobreza, de miséria do mundo, e a gente diz assim: a gente não tem como resolver, é o governo que tem que resolver, são os ricos que tem que resolver. Irmãos, a grande questão não é a solução que vai ser dada para todos, mas a solução que precisa ser dada para o meu coração egoísta, que precisa ser um coração de amor. Para a minha mente, às vezes muito racionalista, em que a gente para pouco para pensar no outro. Mas a graça de Cristo no nosso coração pode nos sensibilizar a fazer a diferença, a sairmos daqui com uma nova atitude, para vivermos o cristianismo prático, a fim de que os corações se abram e a gente apresente o Evangelho eterno e elas venham para Jesus. Você compreende isso? Então fique em pé. Deus seja louvado. Nós vamos, neste momento, fazer uma prece. O voto será feito agora. Quem vai fazer o voto? Ok, por favor, meu irmão, pode vir aqui. Nós vamos fazer uma oração. Ele vai fazer o voto enquanto eu troco ali o roupão, eu uso o roupão para que a gente possa batizar o Lucas e ter essa imagem do batismo de Lucas como uma lembrança maravilhosa desse momento tão especial no encerramento dessa semana. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com o Teu povo nesta manhã. Obrigado por compreendermos que unicamente seguindo o exemplo de Jesus e tendo o Espírito Santo como nosso motivador, é que nós podemos viver um cristianismo prático. Obrigado pela decisão de cada um aqui em colocar-se diante do Senhor para ser um instrumento em Tuas mãos, para aliviar a miséria alheia, para se compadecer dos que mais precisam e assim, Senhor, conseguir corações abertos para pregar a mensagem do Evangelho. O Lucas está aqui à frente como testemunha diante de todos do que pode acontecer com muitos outros se nós formos mais amáveis e corteses, se nós agirmos com compaixão. Queiras, portanto, abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Se assentem, por favor, e aguardem a sequência. Oi, Lucas, tudo bem? Eu, particularmente, estou feliz pela sua decisão, viu, rapaz? Se você concordar com as perguntas que eu vou te fazer, você diz sim, tá? Creio que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeterna. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé no sangue de Jesus, será salvo do seu pecado e de sua penalidade. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, crê que Deus em Cristo perdoou os seus pecados e te concedeu um novo coração e renuncia aos pecaminosos caminhos do mundo. Crê que a Bíblia é inspirada palavra de Deus,
a única regra de fé e prática para os cristãos, concordando em dedicar regularmente algum tempo para oração e estudo da Bíblia. Aceita os 10 mandamentos como um transcrito do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade, e é seu propósito, pelo poder da presença de Cristo em seu coração, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor e o memorial da criação. Aguarda a breve vinda de Jesus e a bendita esperança, que é o mortal se revestir de imortalidade, enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, testemunhando da sua amorável salvação, usando seus talentos, os seus esforços pessoais na conquista de alma, a fim de ajudar os outros a estarem preparados para o seu glorioso aparecimento. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais identificadores da igreja remanescente. Crê na organização da igreja e é seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e oferta e esforço pessoal e influência. Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e pretende honrar a Deus, cuidando dele, evitando tudo aquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebida alcoólica, do uso, fabricação ou venda de fumo em qualquer de suas formas, para consumo humano, e do uso indevido do tráfico de narcóticos e outras drogas. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, conforme ensinado pela Igreja Adventista do 7º dia. É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir a sua vontade, ordenando a sua vida de acordo com esses princípios. Aceita o ensino do Novo Testamento, no tocante ao batismo por imersão, e deseja ser batizado dessa maneira, como manifestação pública de sua fé em Cristo e o perdão de seus pecados. Aceita e crê que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica, e que pessoas de todas as nações, raças, línguas, são convidadas a fazer parte de sua comunhão e ser nela aceita. Deseja ser membro desta congregação local da Igreja Mundial? Então, com todas as afirmativas de sim, eu gostaria de ver as mãos daqueles que concordam, aceitar o irmão Lucas como irmão desta igreja. Então está aí o voto. Você pode entrar ali para se preparar, tá? Hino de número 476. Quatro, 7 e meia. Satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus.
que me trouxe a luz, que provém da cruz, seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Queridos, o Lucas está feliz, esse é um momento especial dele, aqui na presença de Deus, mas é o seu momento também. Para aquele que já é batizado, é o seu momento de renovação, para que você realmente reafirme a sua aliança com Deus. Mas aqueles que não são batizados, esse é um momento de decisão. Eu sei que tem várias pessoas aqui que não são ainda batizadas, ou então não são membros da igreja adventista. Eu vi aqui algumas histórias lindas do que a Novo Tempo tem feito aqui nessa região. Onde é que está a Elza? Oh, que bonita, Elza. Você vem com alguém da família também, né, Elza? Tem mais alguém? Sua neta. Tem também a Lucimara, não é isso? Cadê a Lucimara? Ah, Lucimara, que bom que você veio também. Mas além delas, eu sei que tem mais pessoas. Alguém mais que não é ainda membro da igreja, que está aqui conosco, não é batizado ainda como membro da igreja? Levante a sua mão, por favor. Ok, tem mais alguns ali. Que bom que vocês vieram. Lembre-se bem, esse é o momento de vocês. O Espírito de Deus está agindo para que esse momento se torne inesquecível para vocês, tá bom? Prezado Lucas, o Espírito de Deus está aqui para confirmar a conversão do seu coração. E é com imenso prazer que eu confirmo o poder do Evangelho para a salvação da sua vida, ao lhe batizar para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Lucas já está selado pelo batismo. Amém. E o Espírito de Deus com certeza confirma a grande bênção da salvação na sua vida. Nós vamos ouvir uma música neste momento. Certamente uma música que Deus vai falar ao seu coração. Mas antes da música começar a ser tocada e ser cantada, eu queria saber se há pelo menos uma pessoa aqui que, mesmo que não saiba tudo ainda para ser batizado, mas o suficiente para reconhecer o amor de Deus na sua vida e reconhecer que precisa cada dia mais ser alcançado pelo Espírito Santo. Eu gostaria que, enquanto a música for cantada, você possa ficar em pé onde você estiver, tá bom? Deus está de braços abertos te aguardando. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me
como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a vida de Lucas, usa ele, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, 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 usa-me, Senhor. Como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém.
ver vocês em pé. Parabenizo os irmãos que ficaram ao lado aí, ou a irmã, para apoiar e dizer que a pessoa não está sozinha, né? Deus seja louvado. E eu queria convidar aqui algumas pessoas que, a pedido de Lucas, Martionelli, Rafael e Binha, né? É Binha? Ele quer cumprimentar, faz questão que venha aqui nesse momento, antes de orar. Permaneça em pé, você que tomou sua decisão, tá bom? Quem é outra pessoa, amigo? Márcio. Márcio. Quer que você esteja mais perto aqui. Irmãos, Deus usa as pessoas para nos alcançar, não é? Deus seja louvado pelo envolvimento de toda a igreja, em especial deles, né? Pode molhar a mão aqui, ou molhar a roupa, o que for possível. Deus seja louvado. Com compaixão nós alcançamos as pessoas para vir à igreja, mas com compaixão também nós mantemos as pessoas à igreja, viu? Essa é a grande verdade. O amor não é dispensável em nenhum momento. Deus seja louvado pela decisão. Eu queria convidar agora você que ficou em pé, vem aqui à frente, vem cá, nós queremos orar por você aqui. Agora não venha sozinho, vem alguém com você, acompanhando, em apoio aí, tá bom? Deus seja louvado. Que bonito. Pode permanecer aqui ao lado que nós queremos orar por vocês, tá bom? Que maravilha. Eu estou sem pressa porque disse que é até 1 hora, então eu estou aproveitando bem. Tá bem, vamos orar. Amém. Tem mais alguém? Que bom, Elza, Lucimara. Pelo nome de vocês eu sei, dos demais não, mas Deus conhece. Que Deus confirme cada vez mais. Há mais alguém que quer se unir a esse grupo aqui, junto com o irmão, que está aí na cadeira, mas está meio preocupado, se vai conseguir se manter fiel. Esse problema não é seu, coloque na mão de Deus. Deus vai cuidar de você. Alguém mais que não tomou a decisão porque está preocupado se vai se manter fiel? Venha, Deus vai te manter fiel. Não duvide, apenas creia. Você que está aí ao lado, fale com a pessoa ao lado. Olha, vamos lá, esse é o seu momento, não perca. Pode ser a última oportunidade, venha. Alguém está para decidir, mas está preocupado se vai ser fiel, se vai conseguir ser firme. Eu quero te afirmar, Deus vai cuidar disso. Apenas venha. Vou contar de 1 a 3. 1, 2, 3. Venha. Vamos orar, e mesmo durante a oração, se você quiser vir, a graça de Deus é assim, sempre se estende mais. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que aconteceu nesta igreja desde que chegamos aqui. Cantamos, oramos, estudamos a Tua Palavra, ouvimos lindas canções, lindas explanações, e finalmente estamos concluindo com essa linda cena aqui do batismo do Lucas. E obrigado por termos aqui tantas pessoas que vieram à frente dizendo que te amam e querem te conhecer mais a tua palavra e querem seguir o teu caminho. Senhor, contemple a sinceridade dessas pessoas. Dê a elas muita firmeza de propósito para que elas jamais voltem atrás. Que em breve possamos ouvir notícias do batismo dessas pessoas. Clamamos que o Senhor contemple suas famílias. Tu sabes da influência boa, mas às vezes também nesse momento negativa daqueles que, ao invés de incentivar, podem querer atrapalhar. Mas que o Senhor dê força, dê poder a essas pessoas para que elas jamais retrocedam, mas avancem com firmeza rumo a Canaã celestial. Obrigado, Senhor, pelo que vimos e ouvimos nesta igreja hoje. Que o Espírito do Senhor nos mantenha firme em teu caminho e que a compaixão seja sempre algo bem real em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.